Fala fera! Mais uma vez, eu, professor Henrique Virgínio, mas você pode me chamar de Pimpão. Estou aqui com você, aluno do terceiro ano do ensino médio, só que dessa vez é para falar sobre guerra, sobre Primeira Guerra Mundial e seus aspectos gerais. Durante muito tempo, os alunos perguntam sempre, quando é que a gente vai ver a Segunda Guerra? Sinceramente, como professor, como historiador, eu acho muito mais fascinante a Primeira Guerra Mundial do que a Segunda. Até porque o mundo não esperava um conflito que envolvesse tantos países e que durasse tanto tempo. E eu queria abrir a aula de hoje com uma citação de o general William Sherman. Por favor, produção, joga esse primeiro slide. O general William T. Sherman, que foi membro do exército norte-americano no período da Guerra de Secessão, ele diz o seguinte: somente aqueles que nunca deram um tiro, nem ouviram os gritos e os gemidos dos feridos, é que clamam por sangue, vingança e mais desolação. A guerra é o inferno. Sangue, aqueles que desejam vingança, vai dizer que só sabe o que é a guerra quem já viveu uma guerra. Tá bem? Vamos entender o seguinte. No início de 1914, parecia improvável que uma guerra fosse nascer no continente europeu. Até porque a última guerra que o continente europeu vivenciou foi uma guerra entre a Prússia e a França, a Guerra Franco-Prussiana de 1870 a 1871, tá bem? Visto que os europeus acreditavam, em sua maioria, ter chegado a uma espécie de apogeu civilizatório. Para os europeus, a civilização europeia teria atingido seu auge, tá bem? Um continente havia prosperado tecnologicamente nas últimas décadas. Havia surgido o automóvel, o submarino, o dínamo elétrico, o aço era usado de forma abundante nas indústrias e pelas indústrias. Surgiu também a fotografia, o cinema. E depois de todo esse encantamento, os europeus batizaram esse período de Belle Époque, ou seja, a Bela Época. E onde estava esse berço? Qual era o grande modelo cultural, administrativo, político? Era a própria França, era Paris, a cidade boêmia. Show, né? Então, quem é que poderia, diante de tudo isso, imaginar um conflito de proporções mundiais? Não sei vocês, mas eu, vivendo essa época, não teria nem imaginado. Outras consequências são as seguintes. Joga aí, por favor. Então, primeiro eu já te dei. Belle Époque, tá bem? 1871 até 1914. A Europa vive um período de relativa paz, progresso tecnológico e científico, reformas sociais e a elevação no padrão de vida. Nós também temos um crescente nacionalismo. Nós temos a busca de novos mercados consumidores e fornecedores de matéria-prima. Aí a gente coloquei aí, ó, deu um destaque aí, ó, imperialismo. O choque de imperialismos também será uma das causas da Primeira Guerra Mundial, tá bem? E o forte investimento em tecnologia bélica, a chamada paz armada. Então, fera, anota aí esses quatro. Belle Époque, nacionalismo, imperialismo e paz armada. Show? Tem 4 antecedentes aí. Então, mesmo que estivesse tudo em paz, mesmo que tivesse todo mundo vivendo um apogeu europeu, ninguém descuidou da sua questão bélica. Tá bem? Então, ó, o aumento das tensões podia ser verificado desde o final do século XIX. Os países europeus procuravam, então, organizar os exércitos, produzir armamentos e fazer acordos entre si, a chamada política de alianças.
E para que eles faziam isso, Pimpão? Garantir força em possíveis disputas. Afinal de contas, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Dois grupos rivais se formaram, tá bem? Por favor, joga no slide. Competição industrial e comercial é uma disputa por mercados. A rivalidade franco-alemã, você pode ver que a Alemanha está brigando com todo mundo. Em 1871, a França cedeu de forma obrigatória a Alsácia-Lorena, região que era rica em carvão mineral e minério de ferro, após a perda da Guerra Franco-Prussiana, gerando o que a gente chama de revanchismo. Tá bem? Show? Volta para mim. Então, a gente precisa entender que por que a Alemanha está gerando tanta dor de cabeça? Simples. A Alemanha foi um dos últimos países, dos grandes países europeus, a se centralizar, a se formar como Estado-nação. E isso vai se dar principalmente após essa guerra franco-prussiana de 1870, na figura do Kaiser alemão Otto von Bismarck. Tá bem? Então vai ser realizado aí o Segundo Reich. E o que era que a Alemanha queria? A Alemanha, que agora era uma nação unificada, uma nação belicamente poderosa, uma nação que tinha uma grande quantidade de carvão, que tinha uma grande quantidade de minério de ferro, ela também vai querer mercados. Haja vista que em períodos anteriores, Inglaterra, França e outros países já haviam dividido e partilhado regiões da Ásia e da África entre si, deixando o que sobrou para que viesse depois. E a Alemanha não aceitava esse tipo de coisa. A Alemanha também queria uma fatia maior desse bolo, ou em algumas representações pictográficas, em algumas fotos, em alguns desenhos da época, uma fatia daquela pizza. Tá bem? Então, por isso que a Alemanha vai entrar em conflitos severos, principalmente com a França e com a Inglaterra. Lembro também que a maior potência econômica, militar do período era a Inglaterra. Show? Vamos seguir? Então, começa uma política de alianças. Afinal de contas, volto a repetir, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Diante de tantas tensões provocadas principalmente pela entrada da Alemanha nessa disputa por mercados consumidores e fornecedores de matéria-prima e de produtos industrializados, tá certo? Os países europeus começam a criar alianças para que houvesse o apoio entre ambas as partes. Caso uma delas fosse atacada, a outra iria participar do contra-ataque, tá? Além disso, as alianças envolviam acordos não só militares, mas políticos e financeiros. Isso muitas vezes de forma secreta, tá bem? Essas alianças políticas, militares também eram alianças financeiras. O dinheiro sempre está ali de uma forma ou de outra, tá bem? Então, as alianças foram divididas da seguinte forma durante esse primeiro momento pré-Primeira Guerra Mundial. Por favor, produção, joga o slide na tela. Olha aí. Ó. Tríplice Aliança, formada em 1882, formada na época por Itália, Império Austro-Húngaro e Alemanha. Mais tarde a Itália entraria para a Tríplice Entente, tá? Por volta de 1915. A Tríplice Entente foi formada como uma resposta à Tríplice Aliança, formada ela em 1907 por Rússia, Grã-Bretanha e França. Lembrando que a Rússia também era um império comandado pelos Romanov, tá bem? Então, nós temos aí vários impérios entrando em conflito. Inclusive, a Alemanha era o antigo Império Prussiano, que vai se tornar um Império Alemão, o Segundo Reich, o Segundo Império Alemão. Show?
Então, lembrou? Tríplice Aliança, 1882, século XIX. Nós temos Itália, Império Austro-Húngaro e Alemanha. Tríplice Entente, século XX, 1907. Resposta à Tríplice Aliança, Rússia, Grã-Bretanha e França. Show! Seguindo. Eu coloquei aqui, vocês vão poder ver, por favor, produção. Vocês podem ver aí, de uma maneira mais pictórica, a formação dessas alianças. Em cima você tem o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Bandeiras bem diferentes do que nós estamos habituados a ver. Tá? A Inglaterra, né, a Grã-Bretanha, a França e a Rússia formando a Tríplice Entente. Lembrando que a Rússia, na época, era o Império Russo. Vale também ressaltar, volta para mim aqui, produção. Vale também ressaltar que esses impérios, essa Primeira Guerra Mundial, ela marca o fim dos impérios. É o fim das eras dos impérios. Segundo o historiador britânico Eric J. Hobsbawm, a Primeira Guerra Mundial ela veio para abrir o século XX, remodelar o mapa mundial, principalmente da Europa, e acabar com a era anterior, a Era dos Impérios. Convido você a conhecer um pouco mais sobre Eric Hobsbawm, lendo o livro A Era dos Extremos, o breve século XX. Tá bem? Vale a pena, tá? Nós também teremos, como já dito anteriormente, a questão dos nacionalismos exacerbados. Destaco 2 movimentos. Por favor, produção, joga lá. 2 movimentos de caráter nacionalista que fazem parte do contexto da Primeira Guerra Mundial são justamente o pan-eslavismo e o pan-germanismo. Tá? Esse pan seria o todo, seria o contexto geral. Então, o pan-eslavismo defendia a união de todos os povos de origem eslava da Europa Oriental. Quando você estiver copiando isso mais tarde no seu caderno, destaca esse daí, ó, Europa Oriental, incluindo os que estão sob o domínio do Império Austro-Húngaro. Na verdade, eles queriam romper essa relação, tá bem? Manifesta-se a partir da Rússia, que buscava uma saída para o mar Mediterrâneo, ou seja, a Rússia apoia esses movimentos visando uma saída para o mar Mediterrâneo. Tudo tem interesse, né, gente? Tá bem? Então, ó, segundo movimento nacionalista de destaque para entendermos a Primeira Guerra Mundial é o pan-germanismo, que é justamente a união de todos os povos de origem germânica, e eles propunham a consolidação de um bloco, formando esses países. O Império Alemão, o Império Germânico, vai ser liderado pela Alemanha. Então, no nacionalismo, destacamos duas formas, o pan-germanismo e o pan-eslavismo. Show de bola, gente? Tranquilo? Estou tentando deixar o mais simples e didático possível para que você possa se dar muito bem nos exames que estão por vir. Então, nós temos, além do pan-eslavismo e do pan-germanismo, nós também temos a mágoa francesa. Os franceses, apesar de muito, como direi, muito sociáveis, muito ligados à Belle Époque, estão magoados. Estão magoados com os germânicos desde a derrota na Guerra Franco-Prussiana, tá bem? E isso vai dar origem a um sentimento de revanche por parte dos franceses. E esse sentimento de revanche dará origem a um movimento de explosão nacionalista chamado revanchismo francês, tá bem? A França foi derrotada em 1871 pela potência prussiana e obrigada a ceder a região que antes lhe pertencia da Alsácia e da Lorena. Lembrando que essas regiões eram ricas em minério de ferro e carvão mineral. Tranquilo? Desde então, desde essa derrota, os caras foram acumulando, os caras foram guardando, os caras foram ficando nervosos.
cresceu entre os franceses um movimento revanchista, um sentimento revanchista para recuperar o território que foi cedido e, acima de tudo, se vingar dos alemães. Pense, os caras guardaram mágoas por mais de 30 anos. Né? Isso aí é que eu chamo de ficar na mágoa. Tranquilão, gente? Show de bola, né? Então nós temos aí pan-germanismo, pan-eslavismo, revanchismo francês. Show? Bem simples, não é isso? Então, ó, a Primeira Guerra Mundial, são alguns antecedentes, tá, gente? A Primeira Guerra Mundial, ela só vai ganhar o nome de Primeira Guerra por conta da Segunda. Mas nas provas, como o Enem, como o SSA, ou até mesmo o seu exame bimestral, pode trazer como nome para a Primeira Guerra Mundial de Grande Guerra, tá certo? A Grande Guerra, porque assim ela foi referida durante muito tempo. Então, a Primeira Guerra Mundial também é conhecida como a Grande Guerra, ou a guerra para acabar com todas as outras guerras, tá certo? Destaco que foi o primeiro conflito envolvendo as maiores potências de sua época, tá? E por que ela foi mundial, Pimpão? Porque pela primeira vez ela teve consequência nos 5 continentes do nosso planeta, tá bem? Essa guerra ela vai de 1914 a 1918. E detalhe, ninguém esperava que a guerra durasse tanto tempo, tá bem? Se achou que essa guerra duraria coisa de meses, mas na verdade ela acabou durando anos. Show? Então, ó, disputas imperialistas, tensão e rivalidade entre as principais potências, Inglaterra contra a Alemanha, França contra a Alemanha. Por que eu estou sempre dizendo a Alemanha? Porque para a Tríplice Entente, a Alemanha era uma ameaça maior, principalmente aos planos imperialistas e econômicos de Inglaterra e França. Tá bem? Os principais motivos, volto a repetir, para a origem da Primeira Guerra Mundial foi o choque entre os imperialismos. Show de bola, gente? Bacana? Pimpão, resume para mim tudo o que você falou até agora. Eu vou resumir e ainda vou deixar você tirar um print da tela. Por favor, produção. Tá aí, ó. Tira um print da tela, que nada mais é do que tudo que eu falei anteriormente. Que inveja. Você que tá aí no seu sofazão, mais tarde, quando estiver revendo essa aula no YouTube, dá aquela pausa, pega teu livro didático, pega teu caderno e copia todas essas informações importantes. Show? Voltou para mim, por favor, produção? Então, ó, toda a Primeira Guerra, toda guerra ela vai ter que ter um estopim, vai ter um pontapé inicial, tá? As tensões já estavam grandes, todo mundo já estava assim com o nervo à flor da pele. E o estopim, historicamente falando, para o início da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato, foi um assassinato. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Pimpão, quem danado era esse boy? Quem danado era esse Francisco Ferdinando? Se você tem uma certa idade e você é ligado no mundo do rock, você sabe que tem uma banda chamada Franz Ferdinand que faz referência a essa figura. Mas já que o papo aqui é história, se liga. Francisco Ferdinando nada mais era do que o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro. Uma das maiores potências, a maior potência do leste europeu. Tá? Não só ele foi assassinado, como sua esposa, Sofia, também foi, durante um atentado. Enquanto eles passeavam, faziam suas visitas políticas, a capital da, então, Bósnia, que a gente vai chamar também de Bósnia-Herzegovina. Tem uns nomezinhos bem punk, para a gente lembrar. Então, a capital era Sarajevo. E ele foi assassinado junto com sua esposa no dia 28 de julho de 1914. Relaxa com data, tá bem? Entende o contexto. A autoria desse assassinato teria sido do estudante sérvio, pertencente à Sérvia, e fazia parte de um movimento
ultranacionalista chamado Grande Sérvia, ele fazia parte de um grupo político que ficou conhecido também como Mão Negra, mas isso é outro contexto, não me cabe aprofundar no momento. O estudante era chamado de Gravilo Principi, tá? Teria disparado contra o Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia, tá bem? Ele era um estudante sérvio, fazia parte de um grupo armado chamado Mão Negra, que lutava pela unificação dos territórios que continham povos sérvios, ou seja, povos de origem eslava, o pan-eslavismo, tá bem? Então, vê só, por conta dessa ação desse cara e desse grupo chamado Mão Negra, você vai ter o estopim que vai dar início a uma guerra que vai envolver países de vários continentes, vai consumir recursos de forma nunca antes realizada, e você terá um conflito que vai durar 4 anos. Tá bem? Reação da Áustria-Hungria, do Império Austro-Húngaro, ao saber que seu herdeiro foi assassinado, né? Que o herdeiro do trono austro-húngaro foi assassinado. Entrar em guerra contra a Sérvia. Tá bem? A Sérvia, em contrapartida, usou da política de alianças. Lembro vocês que quem estava muito interessado na dissolução do Império Austro-Húngaro e no pan-eslavismo eram os russos. O Império Russo vai aliar-se e colocar a mão em cima dos sérvios. O que vai gerar, então, uma aceleração na política de alianças, tá bem? Lembrando, a Rússia não está nessa porque é boazinha, não. A Rússia, o Império Russo, ela está nessa porque ela quer principalmente uma saída para o mar Mediterrâneo. Show? Seguiu, fera? Então, por favor, joga esse slide na tela. Você tem aí o Ferdinando, né, o Francisco Ferdinando, bigodão potentoso, tá bem? E o Gravilo Príncipe, seu assassino, não é isso? Então você tem fotos da época aí, você vê que o Gravilo era um jovem rapaz, realmente era um menino, que estava envolvido nessas questões políticas que acabaram por gerar o assassinato do Francisco Ferdinando e da sua esposa Sofia em Sarajevo. Volta para mim, produção, tá? Ah, não, eu coloquei também algumas fotos, algumas imagens, volta aí, por favor. Tá aí uma reprodução que saiu num dos jornais da época, que mostra o Gravilo se aproximando do carro, onde estava o arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia. Ao lado você tem uma foto aí do Francisco Ferdinando e da sua esposa Sofia. Tá bem? Lembrando que ele não era só o herdeiro do trono da Áustria-Hungria. Tá? Voltou para mim agora, produção. Agora tá certo, cara. Show de bola. Produção. Show, hein, cara? Show de bola. Alguns de vocês devem perguntar, pô, vocês toda vez que me dá aula aqui, vocês falam produção. Cara, vocês não sabem o trabalho que esses caras têm aqui atrás da câmera. E o quanto essa produção é fera, cara. É fera demais. Forte abraço de longe, abraço pimpônico de longe para o pessoal da produção, tá certo? Sobre a Primeira Guerra. Didaticamente, para facilitar nosso estudo, nossa compreensão da Primeira Guerra Mundial, a gente divide a guerra em 3 fases, tá certo? 3 fases. Cada fase tem um apelido, tem um nomezinho, tá bem? A primeira fase é a Guerra de Movimento. Joga no slide, por favor, produção. Joga na tela, perdão. Guerra de Movimento, durou 1914. A Guerra de Trincheiras, de 15 a 17, 1915 a 17, e a Segunda Guerra de Movimento, ou fase final. Então, isso é uma divisão didática, tá? Para facilitar o nosso estudo, a nossa compreensão da Primeira Guerra Mundial. Então, tem aí a Guerra de Movimento, a Guerra de Trincheiras, a Guerra de Movimento, a Segunda Guerra de Movimento, ou a fase final. Show de bola. Volta aqui para mim. Então, ó, a primeira fase, a fase da Guerra de Trincheiras, que vai
basicamente ser o ano de 1914 até o início de 1915, ela vai ser uma corrida armamentista, tá certo? Os países, na verdade, elas vão ocupar posições, vão se fixar em alguns territórios com o objetivo de dizer, ó, daqui não saio, daqui ninguém me tira, tá bem? Então, nós teremos uma corrida armamentista, será um período de paz armada, onde todo mundo vai dizer que tem, eu tenho um submarino, eu tenho tantos tanques de guerra, apesar de que ninguém vai usar. Submarino, tanque de guerra, aviões só serão usados no final da Primeira Guerra, gente. No início, nós não teremos grandes armamentos sendo utilizados. Nós teremos basicamente a manutenção de posições estratégicas dentro de determinados territórios. Tá bem? Então, ó, fortalecimento dos exércitos, mas sem guerras, sem conflitos. Tá bem? Durante os primeiros meses da guerra, até o início de 1915, as características marcantes dessa fase, dessa primeira fase, seria o deslocamento constante das tropas. Então, primeira fase, a questão da guerra de movimentação, tá certo? Seria o deslocamento constante das tropas. Tranquilo? Período de movimentos rápidos envolvendo grandes exércitos. Show de bola? Vamos seguindo? Segunda fase, tá certo? Aliás, deixa eu colocar também mais algumas coisinhas nessa primeira fase, apesar de que ela é muito pouco explorada dentro do contexto dos vestibulares, tá certo? Certo de que venceria a guerra em pouco tempo, ninguém achava que a guerra ia durar 4 anos, tá, gente? Ninguém achava isso. O exército alemão, por exemplo, ele achava que venceria a guerra muito rapidamente. E a primeira coisa que fez, a primeira ação que foi feita foi a invasão da Bélgica. E depois, e por que invadir a Bélgica? O objetivo, na verdade, era invadir a França, invadir, conquistar Paris. Mais uma vez, olha aí, ó, alemães e franceses. Os franceses contra-atacam, dessa vez estão muito mais preparados, e em setembro de 1914, conseguem deter o avanço alemão, fazendo inclusive com que eles recuem do seu território. Tá? A Itália, até então, aliada da Alemanha e da Áustria-Hungria, tríplice aliança, tá certo? Declara-se neutra e não participa da guerra nessa primeira etapa. Vale ressaltar, Itália não participa da guerra nessa primeira fase. Tá bem? Problema de vocês não é meu, tô fora. É a Itália nesse período. Tranquilão? Então, seguindo, dando procedimento. Eu coloquei uma linha de acontecimentos só para fins didáticos mesmo. Por favor, produção, joga na tela. Nós temos aí algumas sucessões de acontecimentos que se deram em 1914, tá? A Áustria e a Hungria declara guerra à Sérvia, invade esse país com seu exército, com respaldo da Alemanha, é claro, a política de alianças. Em apoio à Sérvia, a Rússia mobiliza tropas em direção à Áustria e à Hungria e à Alemanha, política de alianças mais uma vez. Em 1º de agosto de 1914, nós temos a Alemanha declarando guerra à Rússia e à França. Tá valente demais essa Alemanha, viu? 4 de agosto, para atingir a França, a Alemanha e a Áustria-Hungria invadem a Alemanha e a Áustria-Hungria invadem a Bélgica, com o objetivo de invadir a França. A Inglaterra, por sua vez, declara guerra à Alemanha. Volta aqui para mim, por favor. Viram como a Alemanha tá valente? Sabe por quê? Porque ela, além de ter um exército muito bem preparado, ao contrário de alguns exércitos da época, como por exemplo o exército russo. O exército russo era mal treinado e mal equipado. Na verdade, a Rússia vivia no século XX como se ainda tivesse num período feudal. Pouca industrialização, questões ligadas à divindade da família dos czares. Então, isso tudo vai contribuir para que a partir de 1905 se plantasse uma sementinha do que vai gerar, a partir de 1917, a Revolução Russa. Mas sobre a Revolução Russa,
a gente deixa para um outro dia, tá certo? Então, terminamos a primeira fase, ninguém ataca ninguém de forma mais branda, de forma mais violenta, uma invasão aqui, a Bélgica com o objetivo da França, a França reage, a Alemanha declara guerra, a Inglaterra declara guerra, todo mundo brigando com todo mundo, tá? Briga de comadre. Mas agora a coisa fica interessante. Segunda fase já vai de 1915 a 1917. A coisa está ficando séria. Começa a fase das chamadas trincheiras, da guerra de trincheiras, tá bem? Na frente ocidental, lembrando, frente ocidental, essa fase de trincheiras vai ser muito presente. O que danado era uma trincheira, Pimpão? Eram túneis, eram buracos enormes escavados pelos próprios soldados ao longo de quilômetros e mais quilômetros de territórios, tá bem? E qual era o objetivo de um exército cavar buraco? É descendente de Tatu? Não, irmão. Os exércitos defendiam suas posições utilizando-se dessas imensas redes de trincheiras, tá bem? Era uma forma de assegurar as posições. Só que nas trincheiras, eles não passavam 1 hora, 2 horas. Passavam dias, semanas, até meses. E as trincheiras foram berços de proliferação de doenças, principalmente como a própria peste negra, que tem alguns relatos de que houve peste negra. Alguns historiadores não concordam, outros sim, mas isso, além de morrer um companheiro seu, ele não podia ser retirado dali. Porque se você saísse um pouco além da linha da trincheira, era capaz de você ser atingido por um tiro de um sniper, tá? Se liga aí, trincheira era para manter posições. Os caras escavaram meia Europa, gente. Haja buraco, haja disposição. Só para você ter ideia, daqui não saio, daqui ninguém me tira, tá bem? Por favor, produção, joga a imagem. Você tem aí, ó, soldados entrincheirados. Na imagem, eu não sei se na tela de vocês é o canto esquerdo, mas no canto esquerdo da tela aqui da TV, nós temos soldados com máscaras. Até porque a gente tem que tirar esses caras de dentro desses buracos. E foi utilizado pela primeira vez o gás mostarda. Tá bem? O gás mostarda era uma forma de tirar os soldados de dentro das trincheiras e assim ficar mais fácil de derrotá-los, de vencê-los. Já do outro lado você tem aí uma trincheira com soldados de outras divisões. Provavelmente os da esquerda sejam franceses, os da direita sejam ingleses. Pimpão, como é que você sabe disso? Pelo capacete, gente. Pelo capacete. Depois de um tempo, quando você vai pegando uma certa intimidade com o conteúdo, você vai observando essas nuances. Então vocês veem aí o pessoal entrincheirado, passando aí meses, sem água, alimentação precária. Foi terrível, gente, terrível. Era um local de proliferação de doenças e enfermidades, tá bem? Ainda permanece aí. Você tem aí trincheiras defendidas por soldados alemães. Olha o capacete desse aí, gente. Olha como o exército alemão era bem melhor equipado do que os demais, né? A Alemanha sempre teve um grande investimento nessas questões militares. Você vê aí, isso é na Bélgica, tá certo? Na Bélgica, durante o período de ataque aos franceses. Tá bem? Voltou aqui para mim, por favor, produção. Então, na frente ocidental, trincheiras. Na frente oriental, o exército alemão impunha uma série de derrotas ao mal treinado e mal equipado, como eu falei anteriormente, exército russo. Tá? Enquanto lá na frente franceses e ingleses estavam dando trabalho, lá na frente oriental, os alemães estavam vencendo o exército russo. Agora, é engraçado, porque apesar disso tudo, eles não tiveram fôlego, não tiveram forças para conquistar a Rússia. Né? Invadir a Rússia é complicado, velho. Complicado também. Tá? Principalmente no inverno. Titio Napoleão que eu diga, né? Invadir a Rússia, inverno, Napoleão. Deu certo? Não. Tá bem? Então, ó, 1915, a Itália, que até então ficou neutra, tá certo?
trai a aliança que fizera com a Alemanha e com o Império Austro-Húngaro e entra na guerra. Só que a Itália entra do lado da Tríplice Entente. Ou seja, entra do lado dos ingleses, dos franceses e dos russos. Por quê? A Itália vai fazer isso? Porque foi prometida à Itália uma série de territórios que para os italianos era de suma importância ter sob sua posse. Tá bem? Então eu te dou um determinado território em troca do teu apoio. Show de bola? Então não esquece disso não. Por favor, joga aí essa charge, esse quadrinho já apareceu em alguns exames de vestibular do Brasil, no qual um jornal francês, franceses têm uma veia satírica muito boa nas questões de charge, vídeo jornal Charlie Hebdo, tá? Os franceses ironizam o Kaiser alemão, o Kaiser que na época era o Guilherme II, tá bem? Então você vê aí ele mostrando que os alemães querem devorar o mundo, que os alemães querem tomar tudo para si, tá? Deixando as outras nações à míngua, e que todos os franceses deveriam se unir contra esse predador, esse inimigo voraz. Tá bem? Essa imagem já apareceu, como eu disse, em outros vestibulares, vários vestibulares. Volta aqui para o tio, por favor. Tá? Também é nessa fase, tá certo? Nessa segunda fase da Primeira Guerra Mundial, da Guerra de Trincheiras, que serão utilizadas novas armas pela primeira vez. Nós teremos o uso de canhões de tiro rápido e enormes canhões enormes realmente, tá bem? O gás mostarda, o gás venenoso mostarda, teremos o uso do lança-chamas e lá em 17 o avião e o submarino também vão fazer parte desse número crescente. Serão grandes contribuintes para o aumento dos conflitos e das mortes. Tá bem? Por favor, produção, joga essa imagem aí. Você observa aí oficiais, provavelmente ingleses, usando máscaras. E você pode ver que a máscara também era utilizada por animais. Tá bem? O gás mostarda era tão forte, gente, que ele chegava a cegar. Existem fotos e relatos de pelotões inteiros de soldados britânicos que acabaram cegos devido à exposição ao gás mostarda, tá? Tá bem? Então, ó, ainda seguindo na tela, por favor, produção, você tem aí mais uma vez o pessoal nas trincheiras e lá em cima você tem um soldado e o seu fiel escudeiro, né? Um cachorro, aí sendo utilizando máscaras também contra o gás mostarda. Volta aqui para mim, rapidinho. Você, fera, tem que se ligar no seguinte. O início da guerra, ninguém queria usar seu armamento de maneira intensiva, ostensiva, maneira bruta. Por achar que a guerra iria durar pouco tempo. Se você prestar atenção em livros, em bibliografias que tratam da Primeira Guerra Mundial, você vai ver que durante os primeiros anos da guerra, os soldados britânicos iam de cavalo. Se usava cavalaria ainda. E esses mesmos soldados usavam lanças e espadas, por acharem que o conflito seria algo... Você vai ver que aquele filme começa lá, tudo verdinho, tudo bonitinho na Inglaterra, e no decorrer do filme, você vai ver que a tonalidade dos campos vai simplesmente desaparecendo. Você vai ver lá o exército de Sua Majestade, o exército real, tomando para si os cavalos pertencentes a fazendeiros ingleses para que eles fossem usados durante os conflitos. Tá? Os cavalos, os cães, os pombos vão ser usados durante a Primeira Guerra Mundial de N forma. Os pombos você já deve ter ouvido falar nos chamados pombos-correio. Tá? Um detalhe, ainda hoje, exércitos espalhados pelo mundo utilizam cães como parte do seu treinamento e parte do seu plantel de soldados. E um fato muito interessante é que os cães dos exércitos têm patentes militares. E, em geral, essa patente é mais alta do que a dos próprios treinadores.
para que eles não sofram maus tratos. Vê que coisa curiosa, né? Bacana isso, né? Legal. Seguindo. Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele participa indiretamente da guerra até 1917. Tá? A gente vai entender o que é que vai forçar essa entrada direta dos Estados Unidos no conflito. Tá? Abril de 1917, os Estados Unidos declaram guerra contra os alemães e seus aliados. Tá bem? O Império Austro-Húngaro, tá? Principalmente o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. Esqueci de citar o Império Turco-Otomano. Tá? Um grande volume de soldados, de armamentos pesados, como tanques, de navios de guerra e aviões foram utilizados pelos norte-americanos para que a vitória da Tríplice Entente fosse garantida. Tá bem? E por que os Estados Unidos vai fazer isso? Os Estados Unidos, ele era um dos maiores fornecedores de produtos alimentícios, de produtos bélicos, financiador de empréstimos para os países que estavam envolvidos no conflito desde 1914. Então, para assegurar o recebimento das parcelas dos empréstimos, para assegurar seus ganhos, seu lucro, os Estados Unidos, com o exército descansado, com armamentos de ponta para o período, vai entrar na guerra ao lado da Entente. Tá bem? Já disse, ninguém vai entrar numa guerra se não tiver algum interesse por trás. Tá bem? Então, interesse e objetivo dos Estados Unidos: recuperar e garantir o recebimento dos empréstimos e dívidas contraídas pelos países da Tríplice Entente. E o que é que leva os Estados Unidos? Qual é a desculpa que os Estados Unidos têm para entrar na guerra, principalmente contra a Alemanha? Foi o afundamento de alguns de seus navios por submarinos alemães. Isso também vai acontecer no Brasil, tá bem? Mas o Brasil é um caso à parte e fica para uma outra história, tá bem? Então, os navios norte-americanos são bombardeados, são torpedeados, o que leva os Estados Unidos a declarar guerra contra a Alemanha, principalmente, tá bem? Outro fator, por favor, produção, joga o slide na tela do pessoal, por favor. Outro fator foi esse aí, ó. Eu estou sentindo uma revolução, tá? Em 1917, a Rússia sai da guerra, gente. A Rússia sai da guerra, assina um tratado de não agressão mútua com os alemães, tratado que aparece com o nome de Tratado de Brest-Litovsk, tá? E acaba saindo da Guerra Mundial para cuidar de questões internas, questões relativas à chamada Revolução Russa de 1917. Na foto que vocês veem do lado esquerdo, é uma foto do massacre da Praça Vermelha, o Domingo Sangrento, de 1905, lá onde a sementinha da Revolução foi plantada. E esse aí ao lado, do lado direito, é o Nicolau II, o último czar, o último membro da família Romanov a governar o Império Russo. Depois dessa revolução, a Rússia se tornaria uma federação, uma confederação de países associados, uma união soviética, tá bem? Mas isso, como eu já falei, é uma outra história. Show? Então, ó, fase final, para a gente concluir. A fase final, nós temos em julho de 1918, ingleses, franceses, americanos e outros aliados, dentre os quais o Brasil, desferem sucessivos golpes sobre as divisões alemãs. O Brasil não vai chegar a combates diretos, tá bem? Que já não conseguia se manter. A Alemanha já não tinha forças para se manter no combate de forma constante e direta, tá? O Império Turco-Otomano também já havia se entregue, a Áustria-Hungria já estava mais do que fragilizada, já estava querendo entregar as pontas. Então a Alemanha foi a única que não queria entregar os pontos.
Mas diante dessa aliança entre ingleses, franceses e americanos, nada podia fazer, tá bem? Em Berlim, em demais cidades alemãs, multidões de alemães realizaram manifestações contra o Guilherme II, que era o Kaiser da época. Por quê? Porque a galera não aguentava mais tanta fome, tanta miséria. O pessoal da Alemanha estava cansado de todos os seus bens, todos os seus recursos serem destinados à guerra. O povo queria o fim da guerra. Guilherme II, devido a essa pressão popular, ele é levado a renunciar o cargo de Kaiser. Ele sai do posto de Kaiser e a velha monarquia alemã vai deixar de existir. No lugar da monarquia alemã, nós teremos o início da República de Weimar, ou Weimar, que vai de 19 a 33, e nós temos um período republicano dentro dessa história pós-Segundo Império Alemão. Tá? Novembro de 1918, são assinados os documentos que punham término oficialmente à guerra, o chamado Armistício de Copenhague. Tá bem? Esse Armistício de Copenhague é assinado entre representantes da Tríplice Entente e a Alemanha e põe fim oficialmente aos conflitos na Europa e arredores, tá bem? Então, Armistício de Copenhague é o documento que põe fim oficialmente às questões ligadas à Primeira Guerra Mundial. Para a gente quase concluir, tá certo? Vale também ressaltar que no início de 1919 aconteceu a chamada Conferência de Paris, na França, tá certo? Reunindo os vencedores da guerra, ou seja, os membros da Tríplice Entente. Tá? Da conferência surgiu o chamado Tratado de Versalhes, que impunha uma série de restrições e indenizações que deveriam ser pagas e aceitas pela Alemanha. Isso, inclusive, vai servir de pano de fundo para que os alemães apoiassem o surgimento de um regime totalitário a partir de 1933, com a figura do Adolf Hitler. Mas isso também é uma outra história, tá bem? E ainda durante a Conferência de Paris, o presidente dos Estados Unidos, que na época era Woodrow Wilson, apresentou os 14 pontos de Wilson, tá? Cujo resultado foi a criação um dos resultados foi a criação da Liga das Nações, que em alguns exames de vestibular, ou até mesmo em alguns livros didáticos, sai com o nome de Sociedade das Nações. Tá bem? Qual era o objetivo dessa sociedade, dessa Liga das Nações? O objetivo era assegurar que não houvessem mais conflitos daquela proporção e daquela magnitude. Afinal de contas, ninguém, entre aspas, tá certo? Saía ganhando durante um conflito tão longo, tão extenso, e que deixou mais de 18 milhões de mortos. Desses 18 milhões, aproximadamente 12 milhões eram civis que morreram de fome ou da miséria provocada por esses conflitos. E para a gente encerrar, fera, joga só na tela aí, por favor. Essa é a configuração da Europa antes da Primeira Guerra Mundial e pós Primeira Guerra Mundial. Um novo mundo nascia. E segundo Eric Hobsbawm, nascia então um novo século XX. Nascia o século XX. Show de bola? Bem, foi rapidinho, foi bem sucinto, mas está aí o que foi a Primeira Guerra Mundial no contexto historiográfico. Eu me despeço de vocês com um outro abraço pimpônico, um forte abraço pimpônico, e nos vemos em breve e numa outra história. Até mais!